Em nome da Bandtech, queremos agradecer a presença de todas as famílias, de todos os alunos que estão acompanhando esse evento essa noite. Um evento muito especial para a gente, um evento um pouquinho diferente. É um evento digital, um evento virtual, mas um evento que marca a semana de integração dos novos alunos da Bandtech. Um evento não ia ser o segundo semestre que ia ser doideira? Antes de a gente começar o nosso evento, eu acho que em comparação eu queria passar 3 recadinhos para vocês. Primeiro deles, durante as palestras, vocês vão ver no canto superior direito de vocês as imagens das pessoas que estão palestrando, das pessoas que estão falando, para ter uma experiência mais legal. Cliquem em cima e arrastem para o canto superior. Ele vai ficar na horizontal e vai ficar melhor para vocês terem a experiência durante o evento, tá? Segundo ponto muito importante, pessoal, eu queria pedir para todos manterem microfones e câmeras desligados. Isso é para que o evento tenha um melhor andamento e para que todos possam ter uma melhor experiência durante o evento, tá bom? E por último, perguntas devem ser feitas via chat. Eu vou estar recebendo as perguntas de vocês e no final do evento elas serão respondidas. Nesse momento, então, eu quero passar a palavra para a nossa diretora acadêmica, Vera Goulart, que vai fazer a primeira palestra da noite e vai conversar com vocês. Vera, por favor, são os seus. Boa noite, pessoal. Aliás, boa noite, famílias. Boa noite, alunos. Os alunos eu falei ontem só, hoje não estive com eles. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu tenho dito que essas apresentações que nós fazemos em todos esses nossos eventos que a gente está tendo que fazer virtualmente, de que esse não é o nosso normal, né? A gente está junto na faculdade, encontrando com todos vocês, recebendo vocês na nossa casa, para que vocês possam conhecer o nosso espaço, conhecer onde os filhos de vocês vão estudar, mas infelizmente a gente foi colocado numa situação que já é conhecida por todos e que nós não podemos estar presencialmente, não podemos realizar nenhum tipo de evento naturalmente, então nós estamos nesse momento realizando esse evento virtual, mas eu espero que muito em breve nós possamos abrir a nossa casa para recebê-los e conhecer pessoalmente todas as famílias dos nossos alunos, porque isso é muito importante para a gente também, tá bom? Alunos, para a gente ensaiar, e vocês já estão em aula, né, e hoje ainda é um dia letivo, e essa é uma atividade da nossa semana de integração. E aí, galera? Por favor, coloquem presença no chat, antes de eu começar a apresentar, tá bom? Então, aí depois já sabem que essa é a nossa prática, e depois a gente faz o nosso bate e lança no sistema. Eu vou iniciar o meu compartilhamento de tela aqui, enquanto vocês fazem essa atividade, para a gente poder começar a nossa conversa. O Rafael falou para vocês, e eu vou aí para as famílias, vou reforçar, o Rafael falou sobre a gente manter os microfones no mudo durante esse período, né? A gente vai fazer uma apresentação para vocês e nós vamos abrir perguntas no final, então normalmente surgem algumas dúvidas que eventualmente não ficam bem esclarecidas na apresentação. A primeira parte da apresentação eu vou explicar para as famílias, principalmente porque os alunos já tiveram a oportunidade de estar com a gente, ouvir essas explicações uma série de vezes, mas eu vou explicar para as famílias alguns detalhes do nosso projeto, alguns pormenores, algumas coisas que fazem com que a faculdade seja um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir como faculdade. E nesse processo talvez surjam dúvidas, eu vou tentar, como eu disse, ser o mais clara possível, mas caso surja ainda alguma coisa, no final a gente vai abrir para perguntas e aí eu responderei as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente chama esse projeto, né, essa forma nova da gente receber os alunos numa instituição de ensino de geração futura. Então essa turma aí é o que a gente acredita que é a geração futura do profissional de tecnologia no país, e a gente quer contar um pouco algumas coisas que fazem com que a gente forme essa geração e por que a gente acredita que essa é uma geração do futuro profissional e das profissões que a gente tem aí no país. Bom, primeira coisa para vocês saberem é que o nosso projeto é um projeto que ele está centrado em 3 pilares. Nós temos 3 pilares que nos apoiam e que dão a direção e o norte para esse projeto. Então, eu quero contar para vocês que pilares são esses e vou começar por um que é uma das coisas um pouco mais diferentes que nós temos, que é a formação socioemocional.
Então, as pessoas falam, nossa, mas o que é isso? E aí começa a pensar um pouquinho, mas emoção, né? Emoção, mas tecnologia, eu achei que ia fazer tecnologia, o que eu tenho que ver, que falar com emoção aí? E tanto alunos quanto famílias vão ouvir falar muito em formação socioemocional, porque os alunos vão chegar em casa e vão falar assim, hoje eu falei com o meu coordenador de socioemocional, hoje eu tive aula de socioemocional e a professora fez um exercício assim, assim, assado, então vocês vão ouvir falar muito, então deixa eu contar um pouquinho o que é isso aqui. Bom, hoje no mercado de trabalho, ter uma boa formação técnica é mandatório. É claro que se a gente não souber programar em tecnologia, a gente não fica no mercado de tecnologia. Só que não é mais suficiente só saber programar. O mundo foi mudando muito ao longo dos últimos anos, o mercado profissional foi mudando muito ao longo dos últimos anos, e hoje é muito requerido, muito solicitado que o jovem, ele, além dessa formação técnica, ele tenha também habilidade para se relacionar com as pessoas, para lidar com as suas emoções, para gerenciar essas emoções e principalmente para gerenciar o seu futuro e os seus objetivos de vida. Então, a gente trabalha essas questões todas na faculdade já desde o primeiro dia de aula. Outro papel importante da formação socioemocional é o apoio que nós fazemos nesse momento de transição da vida acadêmica para a vida profissional. Nós temos sempre alunos que já tiveram alguma experiência na vida acadêmica, que já trabalharam, que eventualmente já fizeram até eventualmente outra faculdade, mas de repente eles voltam para fazer uma transição de carreira, né? Ou nós temos alunos também que saíram do ensino médio e não têm experiência nenhuma, nem na vida acadêmica de ensino superior e nem no mercado profissional. E o papel da formação socioemocional é ajudar a fazer essa transição, seja essa transição de carreira ou seja a transição do mundo da vida acadêmica para a vida profissional, que são coisas bastante diferentes, né? Assim, a gente fala que a vida real é muito diferente daquilo que a gente normalmente está acostumado no banco da escola. Então, esse é outro aspecto. E o terceiro item muito importante para a gente da formação socioemocional é que nós queremos preparar jovens de forma integral, que sejam protagonistas das suas vidas e que eles possam conquistar os seus sonhos, mas sempre agindo como cidadãos éticos e responsáveis. Então, a gente vai trabalhar essas questões na faculdade. Um aluno Bandtech, um aluno que sai com diploma Bandtech, ele é um aluno que ele sai com uma identificação, é um aluno que se reconhece nesse grupo de alunos formados como um aluno que, além de ser um excelente profissional, ele é um cidadão responsável e comprometido com as questões da sociedade onde ele está envolvido, tá bem? Então, isso é um pouquinho, assim, uma pitadinha daquilo que é a formação socioemocional. A formação socioemocional, ela é, além de uma disciplina, ela é um apoio que acontece ao longo do curso inteiro. Essa disciplina acompanha os alunos do primeiro ao último dia de aula, então a gente vai estar muito presente na vida desses alunos que estão conosco a partir de hoje. O nosso segundo pilar é um pilar que a gente chama de simbiose. A simbiose é quando a gente tem duas coisas, né, ou três coisas que juntas elas são melhores do que uma só, uma retroalimenta a outra, e é disso que a gente está falando aqui. Então, a gente está dizendo que a faculdade e a empresa se unem na formação desse aluno, desse profissional. As empresas que elas vêm para o nosso projeto, elas são empresas que elas querem formar pessoas, e elas querem participar ativamente dessa formação. Qual que é a diferença disso para empresas que eventualmente não querem formar pessoas? Empresas que querem formar pessoas, elas estão dispostas a contratar um profissional, aliás, a contratar um aluno, né? E ajudar a faculdade na formação desse aluno. E isso dá bastante trabalho, e para a empresa é um processo custoso, porque esse aluno, no começo, ele não produz como um profissional que já está no mercado e já tem uma certa experiência. E você tem outras empresas no mercado que elas preferem não fazer essa etapa e preferem contratar profissionais já formados, profissionais já estruturados. No nosso projeto, nós temos empresas que acreditam em e elas compram a ideia do projeto e nos ajudam a fazer o processo de formação desse aluno durante esse período em que o aluno estará lá com ela.
O que é interessante disso é que essa simbiose, ela promove a sustentabilidade do projeto, então ela permite que o projeto continue acontecendo, porque o aluno é remunerado por estar no estágio, para estar aprendendo, e essa remuneração garante que ele tenha uma renda suficiente para pagar a sua faculdade, então ele está seguro na questão da sustentabilidade dele permanecer no projeto, que é um dos motivos de evasão nas faculdades, é a dificuldade financeira, né? E permite a diversidade, porque a questão financeira deixa de ser um impeditivo para que qualquer pessoa possa estudar na nossa faculdade. E, principalmente, cria conexão com o mundo real de trabalho. Trabalhar no nosso projeto não é opcional. Se eu tiver um aluno que fala assim para mim, Vera, mas eu não quero trabalhar porque o meu pai prefere que eu fique focado só no estudo, acha que eu sou muito novo, ele vai pagar a faculdade para mim. Na Bandtech isso não existe, porque trabalhar não é opcional. Trabalhar faz parte do nosso método de ensino. A gente entende que quando você traz os problemas e as dificuldades desse mundo real que a gente chama para dentro da sala de aula, o ensino ele é assim altamente potencializado, revoluciona a maneira de aprender e acelera muito a maneira de aprender. Então, um aluno nosso, depois de 2 anos de formação, ele tem um background e uma experiência infinitamente maior, muitas vezes, de que alunos de outras faculdades que passaram 4 anos estudando, porque ele traz com ele essa carga de experiência profissional, porque ele participa de projetos reais dentro da empresa, e, como eu disse, uma empresa que está disposta a participar do processo de formação dele, né? E aí a gente vai para o nosso terceiro pilar, não menos importante, que é a tal da liderança pedagógica. Nós chamamos os nossos professores dentro da faculdade de líderes pedagógicos. E qual que é a diferença, né, de um professor e de um líder pedagógico? Vamos pensar aí numa empresa, né? Um conceito de liderança é que você pega a sua equipe e faz a sua equipe chegar a algum lugar, atingir alguma coisa. Então, nós enxergamos os nossos alunos como a nossa equipe também. E aí, esse enxergar como equipe faz com que os professores se comprometam com esse aprendizado efetivo e com o desempenho profissional do aluno. Então, é muito comum, a gente vai falar bastante isso para os alunos, que nós, professores, a gente só se considera com sucesso, assim, nós tivemos sucesso se o aluno está tendo um bom desempenho profissional. Se o aluno, eventualmente, não está tendo um bom desempenho profissional e a gente recebe esse retorno das empresas, a gente faz uma lição de casa, a gente para e vai olhar onde a gente falhou, o que está acontecendo, onde que o processo não aconteceu, porque para a gente o que vale, o que mede a efetividade do trabalho de um professor é o desempenho profissional desse aluno. Ele tem que conseguir executar a função para a qual ele foi contratado. Se ele não conseguir executar, a gente tem lição de casa para fazer. Os professores da faculdade, eles têm dedicação integral à faculdade, e com isso eles têm disponibilidade para os alunos. Então, os alunos vão falar isso para vocês, vão normalmente falar, o professor estava lá, estou falando, vou mais cedo para falar com o professor. Então, acreditem, eles vão mesmo, porque os professores estão lá disponíveis, eles ficam na faculdade o dia todo e estão à disposição dos alunos para atendê-los quando for necessário. E aí tem uma outra frasezinha aqui que eu queria explicar, que é os professores atuam em bloco. Que raio é isso de atuar em bloco, né? Numa faculdade convencional, um professor, ele chega na faculdade, ele dá a sua disciplina e vai embora. Ele não sabe o que o outro professor da outra disciplina está dando, em que momento que ele está, não há uma conexão necessariamente entre essas duas disciplinas, cada um vai lá, faz a sua atividade e vai embora. Na Bandtech não é assim. Na Bandtech, nós professores, todo semestre, o aluno ele vai ter que desenvolver um projeto. E esse projeto ele é fruto das disciplinas que ele aprendeu naquele semestre. Uma vez que ele aprendeu um conjunto de disciplinas no semestre, ele tem capacidade de desenvolver esse projeto que esse professor está solicitando para ele. E aí, para que isso aconteça, nós, professores, temos que estar muito bem alinhados e calibrados com o conteúdo que a gente está dando e com o que está sendo cobrado dentro de sala. Esse é um dos aspectos da formação em bloco. O outro aspecto é que nós, professores, avaliamos os alunos conjuntamente. Então, o nosso aluno na Bandtech, ele não reprova ou aprova por disciplina. Ele reprova ou aprova por semestre, por ciclo. Essa avaliação ela é feita por todos os professores e ela não acontece só no final do semestre. Todas as semanas, nós, professores, nos reunimos e fazemos aquilo que a gente chama de conselho de classe. A gente olha aluno por aluno,
olhando a fotinho dele para ter certeza que a gente está falando da pessoa certa, e aí a gente fala como que está sendo a avaliação dele disciplina por disciplina, e isso vai constituindo uma avaliação que culmina no final do semestre a aprovação ou a reprovação dele. Naturalmente, esse conselho de classe tem um monte de elemento, né? A nota da atividade, o exercício, a prova, como é que ele foi no projeto e assim sucessivamente. Mas essa decisão, ela é tomada em colegiado, ou seja, tudo aquilo que nós temos de avaliação de um aluno é decidido em conjunto com todos os professores. A gente acredita que para ensinar é necessário inspirar, e isso só ocorre quando existe vínculo entre aluno e professor. Então, a gente é bastante metido, né? Eu falo assim, o professor da Banditec é metido, a gente quer saber de tudo que está acontecendo, a gente vai entender, se a gente olhar o aluno um pouquinho triste, a gente vai querer saber o que está acontecendo, porque a gente entende que tudo que possa, eventualmente, atrapalhar no aprendizado do aluno, a gente precisa ajudar, a gente precisa apoiar. Então, a gente vai estar junto com o aluno o tempo inteiro e a gente vai buscar estabelecer esse vínculo das mais variadas formas possíveis, porque a gente entende que é só assim que o aluno vai abrir ouvido, cabeça, coração, para poder aprender, que é, de novo, o nosso principal objetivo, é que ele aprenda de verdade aquilo que ele veio fazer na nossa faculdade. Bom, esses 3 pilares, eles são sustentados por uma palavrinha aí, né? Essa palavra que eu costumo dizer que ela sustenta muito do nosso projeto, porque muitas das questões do nosso projeto são questões que você fala assim, mas isso dá para colocar num contrato? Não, a gente precisa ter uma relação de confiança. Então, a gente tem 3 pilares muito importantes e muito significativos, mas o que nos sustenta, o que dá todo o arcabouço para que a gente possa trabalhar é essa relação de confiança que a gente estabelece. E que relação de confiança é essa? São muitas partes envolvidas, né? Vamos lá, a primeira delas, a empresa confia na faculdade. Então, qual que é um dos principais pontos de confiança da empresa na faculdade? A empresa não faz processo seletivo, ela acredita na indicação que nós, faculdades, damos para ela. Então, se a gente fala assim, olha, o aluno Zezinho é o melhor aluno para trabalhar na sua empresa, porque tem um conjunto de características envolvidas aqui. Ela não questiona, ela recebe esse aluno. Isso é um processo de confiança muito grande que a empresa deposita no nosso trabalho. A faculdade confia completamente que a empresa vai manter esse combinado que ela fez conosco e que ela vai honrar esse contrato conosco e que ela vai contratar os alunos que ela se comprometeu, porque hoje os alunos passaram essa semana ouvindo empresa. Essas empresas que os alunos ouviram, nós estamos no mês de agosto, elas vão contratar só lá em janeiro ou fevereiro, mas elas já se comprometeram conosco, elas já fizeram o seu planejamento e vão contratar. Então, a gente também tem um processo de confiança com essas empresas. Os alunos precisam confiar nos professores, senão, se eles não confiarem, eles vão ter muita dificuldade de aprender. E a cadeia toda, a família tem que confiar no projeto para poder ajudar e apoiar que esses alunos consigam fazer um semestre aí dedicado à formação, dedicado ao estudo. Ok? Vou seguir aqui, e aí, como eu disse, caso tenham perguntas, vão registrando aí para no final a gente conversar um pouquinho. Vou falar mais alguns conceitos para esclarecer, caso haja dúvida sobre isso. Primeira coisa dela, 100% dos nossos alunos têm bolsa integral no primeiro semestre. A gente ainda considera o primeiro semestre como a última fase do processo seletivo. Mas como assim, velho, última fase do processo seletivo? Vamos lá, a gente precisa conhecer vocês e ter certeza que vocês querem tecnologia, que vocês querem esse projeto, né? Que esse projeto é aquilo que vocês pensaram para a vida de vocês. A gente vai exigir um monte de coisa de vocês. A gente quer que quem carregue a camisa da Banditec tenha um monte de responsabilidade aí pela frente. Então, você vai precisar conhecer isso e ter certeza disso, né? Você vai precisar ter certeza se é tecnologia que você quer, você vai precisar ter certeza se é o projeto, como eu disse, e a gente também, a gente vai precisar ter certeza se é nesse aluno que a gente quer investir, se é nesse aluno que a gente está depositando aí toda a nossa carga e a nossa energia. Então, o primeiro semestre é um semestre da gente consolidar essa nossa decisão de juntos depois do primeiro semestre por mais 1 ano e meio, tá bem?
100% dos alunos aprovados no primeiro semestre têm estágio remunerado garantido em uma empresa de ponta de tecnologia. Seja uma empresa de tecnologia ou não necessariamente de tecnologia, mas na área de tecnologia de uma empresa. Isso é muito importante, gente, muito, muito mesmo, porque muitas vezes você vê alunos estudando, sei lá, psicologia e ele vai fazer estágio e trabalha numa área totalmente diferente daquela área que é a área que ele está estudando. Em tecnologia isso também acontece. E o que a gente está dizendo é que o nosso aluno, justamente porque é método de ensino, ele vai trabalhar em áreas relacionadas àquilo que ele está vendo na faculdade. Então, isso é assegurado. Seja uma empresa de tecnologia, seja uma empresa de qualquer outro setor, mas que naturalmente tem uma área de tecnologia que vai receber esses alunos. Os alunos viram aí um monte de empresas essa semana, devem ter contado em casa um pouquinho do que viram. Aqui a gente já falou, o estágio de um ano não é opcional, ele é uma oportunidade, mas também é uma obrigação, ele é parte da nossa metodologia de ensino. Isso é muito, muito importante, eu vou detalhar um pouquinho mais agora, inclusive na sequência, tá bom? Deixa eu falar do modelo financeiro para vocês, porque eu sei que esse é um modelo que gera bastante dúvida. A gente já está aqui, nós estamos completando 3 anos, há 3 anos atrás a gente abriu a primeira turma neste modelo de geração futura, e até hoje a gente ainda tem algumas dúvidas, né? Nossa, mas será que uma hora vai aparecer uma conta para eu pagar aí desse semestre? Será que é verdade que o meu filho vai estudar de graça um semestre? Mas quem que dá um semestre de graça? Como assim? Não sei o quê, nananã. Então surgem algumas dúvidas, então deixa eu mostrar o modelo financeiro semestre a semestre para vocês que vocês tenham tranquilidade quanto a isso. Os alunos já assinaram um contrato, já viram isso, mas é importante que vocês entendam como que o modelo funciona. Então, o primeiro semestre, nós, faculdade, damos uma bolsa de 100% para os alunos. Todo mundo que é aprovado no processo seletivo, passa pela dinâmica, é matriculado na faculdade, recebe uma bolsa integral. Então, não vai pagar mensalidade durante os primeiros 6 meses do curso que está fazendo. No segundo semestre, nós temos uma bolsa para esse aluno de 33%. Ele vai pagar R$ 1.460. Por que a gente dá essa bolsa para esse aluno depois desse período, né? A faculdade custa um pouco mais do que isso, mas essa bolsa faz com que ele siga o projeto. Durante o primeiro ano, como nós dissemos, ele tem um estágio remunerado obrigatório. Então, há uma contrapartida aqui, tá? Vou colocar os 2 anos na sequência aqui, é o mesmo valor. A empresa se compromete a ficar com o aluno, no mínimo, durante esse período de 1 ano aqui, que é o segundo e o terceiro semestre da faculdade. A empresa fala assim, olha, eu não vou demitir esse aluno, esse é o compromisso que nós temos com a empresa, aquela relação de confiança que eu falei lá um pouquinho antes. Então, a empresa fala assim, não demitiremos, porque o que a empresa fala? Esse 1 ano é um ano que nós vamos ensinar o garoto. A gente vai desenvolvê-lo, a gente quer ensinar, a gente quer que ele aprenda, a gente quer que ele entenda como que é a empresa, qual que é a cultura da empresa e assim sucessivamente. Então, o aluno não será desligado. Da mesma forma, o aluno assume o compromisso, desde já, que ele não sairá da empresa durante o ano dele de estágio. Então, há uma contrapartida aqui. E essa contrapartida é um dos motivos pelo qual a gente mantém o aluno com bolsa durante o ano de estágio, tá? Então, ele não sai da empresa, a bolsa dele está assegurada e a mensalidade dele vai ficar na casa de R$ 1.460. Naturalmente, tem reajuste anual, né? Mas valor de inflação. E aqui, esse é o valor de bolsa estágio que as empresas praticam. Isso é das empresas que são nossas parceiras. Aqui tem o menor valor de estágio, é R$ 1.500. Aqui tem o maior valor de estágio, é R$ 2.200. Então, o valor de estágio fica nessa faixa e as empresas, naturalmente, têm seus benefícios. Tem vale-refeição, tem vale-transporte, algumas outras coisas. Aqui a gente está falando da bolsa que o aluno recebe durante o período de estágio. E aí nós vamos para o 4º semestre. No 4º semestre, mantém-se essa bolsa de 33%. Aqui, mesmo que o aluno decida, ao final de 1 ano de estágio, ele tomou a decisão de trocar de empresa, a gente ainda assim mantém a bolsa de 33%, porque a gente está dizendo que quer que ele se forme, ele cumpriu o compromisso que nós havíamos combinado de 1 ano, e aí ele segue no processo para sua formação. E aqui, o que a gente tem de experiência, que não é nem estimativa, é a experiência que nós temos dos nossos alunos que estão no 4º semestre, que ou eles estão mantendo um estágio no valor aí dessa casa de R$ 2.000, R$ 2.200,
e os salários de efetivação de CLT, que a gente fala, né, eles estão na casa de R$ 3.200, pelo menos, salário inicial, e aí, a partir disso, você tem salários mais altos depois desse R$ 3.000, R$ 3.200 que acontece no salário de efetivação, ok? Vamos falar um pouquinho de tempo, o que acontece no tempo da vida dessa garotada, e aí aqui eu vou falar bastante, vocês não vão acreditar, quer dizer, não vocês vão acreditar em mim, mas o que vai acontecer é que vocês, quando começarem a ver os filhos de vocês estudando, vocês vão falar assim, mas será que está estudando tanto tempo assim? Não é possível, acho que está jogando, está me enrolando para não lavar a louça, né? E ele vai estudar pra caramba, então a gente vai voltar a falar disso ao longo do semestre, mas eu já vou contar um pouquinho aqui para vocês. No primeiro semestre, nós temos 30 horas semanais, ele estuda 6 horas por dia. Na vida normal, né? Vamos falar da vida normal? Esse horário é das 13 às 19, quando a gente está presencial, esse é o horário normal nosso de aula. Só que durante esse período da pandemia, durante este semestre, nós trouxemos as aulas do primeiro semestre para o período matutino, então eles vão começar as aulas ou às 10 ou às 10h15, porque quando nós pudermos voltar presencialmente, a gente tem umas questões aí de distanciamento social para serem respeitadas e de percentual de ocupação do espaço. Então, a gente resolveu que os alunos do primeiro semestre viriam de manhã, que aí eles não encontram com os alunos do segundo e do terceiro. Então, a gente consegue levar um volume maior de alunos para a faculdade. Então, eles vão se conectar de manhã cedinho aí já em casa, tá? Segunda-feira, 10 horas da manhã, tá todo mundo conectado. 6 horas de aula por dia, parece coisa pra caramba, né? É bastante, mas não é suficiente. Com 6 horas de estudo por dia, se um aluno só estudar 6 horas de estudo do horário obrigatório da faculdade, dificilmente ele será aprovado. Nossa, Vera, mas que exagero, você está exagerando. Não, não estou. Tem bastante atividade para fazer, tem projeto para construir, ele tem uma dedicação bastante grande. A minha conta ou estuda mais 2 horas por dia de dedicação, ou vai ter dificuldade. Então, considerem que vocês têm uma jornada integral de estudo. Ah, Vera, 6 horas para mim é meu limite. Então, conte que você vai ter que estudar no sábado, porque não vai conseguir, só com a agenda da semana você vai ter dificuldade de entregar. Então, famílias saibam que quando eles estiverem dizendo que estão um pouco cansados, que não conseguem fazer algumas coisas, é verdade. Se eles estiverem, assim, exagerando um pouquinho, pode me avisar também, porque eu fico sempre do lado da mãe, né? As mães aí que tá se negando a lavar a louça, eu ajudo a puxar a orelha do lado de cá. Então, se eles estiverem reclamando muito, me avisa. Mas a tendência é que eles deem uma reclamadinha assim. A gente vai bater bastante para eles irem dormir cedo, não ficar jogando videogame a madrugada inteira. Então, a gente vai falar coisas aí que eu tenho certeza que os pais já falam. A gente vai ficar reforçando bastante por aqui, tá? Então, esse é o nosso primeiro semestre. Mas se a gente acha que o primeiro semestre é duro, vamos fazer conta, né? São 6 horas estudando mais 2 horas. E nesse momento a gente está aí, não tem deslocamento, né? Então, estamos num momento aí meio assim, diferente, estamos sem deslocamento. Vamos começar a trabalhar. E aí a gente vai estudar 20 horas por semana, 5 horas por dia, sendo 4 dias na faculdade presencial. Isso depois os alunos vão entender um pouco melhor, que faz parte da nossa metodologia também. Só que ele começa a fazer estágio no segundo semestre. E aí você tem 5 horas de aula por dia e você tem mais 6 horas de trabalho. Só aí na minha matemática deu 11, né? Vamos fazer de conta que o deslocamento é facinho, né? Então tem 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Já deu 13. Então começa a ficar complicado o tempo que a gente está longe de casa. Então os alunos têm 1 ano pela frente, que é o segundo e o terceiro semestre, 1 ano bastante puxado, bastante puxado. É um ano cansativo, é um ano que eles precisam se organizar. Eu sempre falo desde o começo que no primeiro semestre já é o semestre para começar a cuidar da saúde, preparar o corpo, porque senão chega no segundo semestre, a carga fica tão grande que é comum ficar doente. Então tem que tomar cuidado já desde o primeiro semestre. Então, esse 1 ano é um ano bem puxado, mas a boa notícia é que é 1 ano só. Depois a gente vai para o 4º semestre, esse aluno já vai estudar na faculdade só à noite, né? Então ele estuda só das 19 às 22h30 e só vai presencialmente para a faculdade 3 dias por semana. Nos outros 2 dias ele também tem atividade, mas ir presencialmente na faculdade só vai 2 dias por semana.
E aqui, o que acontece? Por que a gente deslocou esse horário para a noite, né? Você vê, o aluno vem estudando de dia, aí depois, final do dia e à noite, e aí depois para a noite. Porque para a gente está dando um recado para as empresas e está falando assim, ó, empresa, esse aluno aqui, quando terminar o estágio, se você quiser, você já pode contratar, porque a faculdade já não está atrapalhando mais, ele já está estudando à noite. Então, ele já tem disponibilidade durante o dia para ser contratado. Então, a gente está dando um recadinho para a empresa. E mais do que um recadinho, a gente está apoiando isso, né? Porque se acontecer do aluno ser efetivado, ele não tem problema com a faculdade. Por isso também que a gente pesa a carga horária no começo, porque no final, vocês sabem disso, né? No estágio, as empresas até podem pegar um pouco mais leve, com cobrança, pressão de entrega, mas chegou no quarto semestre, se o aluno foi efetivado, aí não tem aliviar o pé, não, né? Só que as entregas da faculdade continuam acontecendo, mas a carga horária diminuiu. Então, a tendência é que você não tenha problema com isso, que você não tenha uma sobrecarga de atividade que te leve, eventualmente, até a evadir da faculdade. Então, a gente tomou bastante esse cuidado. Pois bem, alunos e família, esse ano é um ano decisivo, sim, é um ano muito importante. Todas as empresas que entram no nosso projeto, como eu disse, elas querem formar e desenvolver esse aluno. Gente, uma empresa que quer investir, formar e desenvolver um aluno durante um ano, ela não quer mandar esse aluno embora aqui no final do terceiro semestre. Ela quer ficar com ele. E aí ela quer ficar ou efetivado ou estendendo o estágio dele. Esse é o objetivo da empresa. Quando que isso não acontece? No nosso caso, são raríssimas vezes. Mas só não acontece quando o aluno não apresentou um desempenho minimamente satisfatório durante um ano dele de estágio. E aí a gente deu feedback, a gente conversou, a gente apoiou. Muitas vezes a gente chama a família, a gente fala assim, ô pai, mãe, vem cá, que a gente está puxando a orelha aqui, mas não está tendo sucesso. Eu preciso de ajuda de vocês aqui, porque ó, a empresa já falou isso, eu já falei, mas ele continua chegando atrasado na empresa e a empresa não está aceitando mais isso, não. Se o aluno passou um ano desse jeito, recebendo esse tipo de feedback, é natural que no quarto semestre a empresa não contrate ele, é natural. Então, depende sim do desempenho dele aqui no segundo e no terceiro semestre. Esse um ano de estágio é um ano muito, muito importante na vida dele. Agora, fez tudo bonitinho, fez tudo direitinho, se não for efetivado no quarto semestre, tiver seu estágio renovado, já é uma ótima notícia, mas certamente vai ser efetivado assim que terminar a faculdade. Então, nós não temos hoje alunos que estão no quarto semestre, não tivemos no semestre passado, nem no outro, aluno que está no quarto semestre sem trabalhar. Então, não é um histórico que nós temos. O nosso aluno no quarto semestre está trabalhando. Ou ele continua no estágio, ou a empresa já efetivou esse aluno, tá? Então, essa é uma tranquilidade que vocês têm que ter. Naturalmente, o aluno tem que fazer a parte dele, né? Toda outra parte, que é a gente dar a formação e a empresa querer ter esse aluno, já está garantida. Agora, o aluno tem que fazer a parte dele, tem que se dedicar minimamente a essa oportunidade que ele está recebendo, tá bom? Bom, então deixa eu contar para vocês aqui, antes de começar a me encaminhar para os finalmentes, quem serão os professores, né? Eu falei da liderança pedagógica, no virtual é um pouco difícil, eu poderia abrir os vídeos aí e tal, para vocês conhecerem, mas eu trouxe as fotinhos, os alunos estão divididos em duas turmas, então vamos falar aqui quem são os professores dos alunos a partir da semana que vem, os alunos da turma A. Nós temos aqui o professor Yoshi, junto com o professor Caio, serão os professores de algoritmo dessa turma. Professora Marise, que será a professora de arquitetura computacional, nossa ArquiComp. A professora Vivian, de banco de dados. E o professor Tiago, que será o professor da disciplina de tecnologia da informação. Além disso, nós temos o professor Fernando, que é o professor de pesquisa e inovação. Eu, que serei a professora de formação socioemocional, então eu vou estar com vocês o tempo inteiro, junto com o coordenador da turma, que no caso da turma A é o Tiago. Então, se não estou eu em sala de aula, é o Tiago que está, e é o Tiago que vai acompanhar a turma A do começo até o final do curso, como eles já sabem. Turma B. Turma B, nós temos o professor Frisa em algoritmos, então está aí com a turma B já a partir da próxima semana. Professor Eduardo com a disciplina de ArquiComp, arquitetura computacional. Professora Célia com a disciplina de banco de dados. E o professor Tiago com a disciplina de tecnologia da informação. Então, o professor Tiago está nas duas turmas aí com a mesma disciplina.
Professor Fernando também com as 2 turmas em pesquisa e inovação, Euzinha com as 2 turmas na mesma disciplina também, e pelo resto da vida, no segundo semestre vocês vão me ver de novo, no terceiro de novo, e assim sucessivamente, vão poder cansar de mim, assim como vão cansar da Kaline e do Tiago. Então, a Kaline é a coordenadora da turma B, esse é o time aí que vai acompanhar essa garotada durante este período. E aí, antes de eu passar, finalizar a minha parte e passar aí para as próximas etapas, sempre que eu estou presencial, eu termino a minha fala e eu faço uma pergunta para as famílias, eu peço uma autorização, já avisei os alunos que eu ia fazer isso também. Então, eu peço uma autorização para as famílias, porque eu sou mãe. Então, eu falo sempre que, como mãe, eu não quero que os outros venham bater nos meus filhos, né? Mas se eu der autorização, eu até falo assim, bom, eu autorizei aqui a vizinha a cuidar do meu filho, então, ó, se ele incomodar, você bate. Então, como mãe, eu venho pedir autorização para as famílias que, se precisar, se eu posso dar uns peteleco neles também. Como a gente está no virtual e vocês não vão poder me responder assim todos, aqueles que não concordarem, coloca no chat que eu não posso. Aqueles que não colocarem nada, vou assumir que eu estou autorizada a bater, tá? Eu não espanco, fiquem tranquilos, eu só dou uns tapinhos. E aí eles contam para vocês em casa. Então, se vocês chegarem em casa falando que apanharam da professora de socioemocional, vocês podem falar, mas mereceu. Se você apanhou é porque foi merecido. Pode falar isso, tá bom? Então, a minha parte está encerrada. Deixa eu parar aqui. Vou passar para o Rafael novamente, que vai dar o andamento dos próximos passos. Vera, só para você Nossa, realmente saber, parece uma o mulher, que tem de velho. mãe no chat falando permitido, bate com vontade, minha mãe deixou. Mãe do Você levantar uma gameplay insana aqui, né? Agora virou um festival de pode fazer o que quiser. O tio do Cut faz só com a toquinha. Se não puder bater, vai ter que mandar requerimento para a faculdade. A mãe do Alan, nossa senhora, vai ser Frisa! autorizado. Frisa! Pessoal, antes de a gente continuar, tem um grupo de alunos que queria passar uma mensagem para vocês. A gente vai fazer essa mensagem agora e, na sequência, a gente vai se tá bom? Ô, Diego. Oi. Beleza? Beleza. Quando eu cheguei em casa e contei que, primeiro, eu tinha passado numa faculdade, primeiro foi um espanto, né? Porque o pessoal tava, meu Deus, faculdade tem que fazer. E eu fiquei muito feliz. Minha mãe gostou, né? Porque antes eu não ia fazer faculdade nenhuma. Eu ia só trabalhar. Eu entrei aqui sem saber o que eu ia estudar, sem saber o que eu ia encontrar pela frente. Eu fui vendo que a idade não tinha problema, que ainda dava tempo, que não tinha problema eu ser de outra área, que não tinha problema não saber nada de programação. Mãe, não vou pagar. Ela falou assim, não, então peraí, a gente tem que ir lá, porque eu preciso ver alguém me falando isso aqui, tipo, não, ninguém vai pagar, sabe? E eu vim com meu pai, ele ficou achando que a gente tem que pagar até começar. Ele falou, não, daqui a pouco vai chegar um boleto, a gente vai pagar. E a gente veio, e a gente assistiu palestra. Aí ele ficou fascinado pelo projeto, ele falou, nossa, é muito legal e não sei o quê. Aí ele conta pra família inteira, todo orgulhoso lá. Uma pessoa que não acreditava que eu ia para desenvolver, que eu não servia para tecnologia, que eu não servia para muita coisa. O professor que estava no mercado há tanto tempo de tecnologia olhar para mim e falar que eu nasci para isso, foi de fato o momento que eu me descobri. Os professores estão sempre ali. Então, assim, eu tô uma dúvida, tem um outro professor aqui e tem um outro ali também ajudando, então, tipo, eu fico bem seguro em ter dúvidas, né? Que era uma coisa que antigamente eu tinha muito medo. Tipo, eu não aprendi essa matéria agora, então nunca mais eu vou aprender. Nossa, eu sou muito grata aos professores, porque quando eu entrei eu tinha muita dúvida. E às vezes os professores acreditavam mais em mim do que eu mesma. Quando eu entrei aqui, eles falaram uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Foca em você, foca em ser o melhor pra você. Sabe, eu sei que pra mim aquilo ali tocou muito. É muito importante a relação que a gente constrói com os professores daqui, porque eles não fazem questão de ser só os professores, eles fazem questão de estar na sua vida. É muito legal você se sentir amparada, sabe? Esse laço que a gente constrói, que a gente leva. A gente tem uma disciplina que chama socioemocional. Essa disciplina ensina a gente a ser mais profissional em todos os ambientes, seja
no trabalho, seja na faculdade. Afinal, a gente está fazendo tecnologia e tecnologia não é para você lidar com um computador, lidar com um robô. A gente está fazendo tecnologia para lidar com a pessoa que está do outro lado do robô. O socioemocional, ele é muito importante, porque elas se preocupam realmente com como você está. Elas acompanham o seu desenvolvimento. Quando você tá meio... Ai, tem muita entrega, tem entrega do projeto, tem entrega do trabalho, tem entrega ali, tem entrega aqui. A gente pode simplesmente subir e falar assim, será que a gente poderia conversar um pouquinho? E aí você pode desabafar, você fala como você se sente. A gente tem essa rede para o nosso desenvolvimento, tanto técnico quanto como pessoa, para poder sermos bons profissionais e não só bons programadores. Assim. Hoje eu me considero independente. Hoje eu que pago os meus boletos, faculdade e etc. Hoje eu que faço a minha marmita, eu que levanto sozinha todos os dias para poder vir trabalhar e para poder chegar no horário na faculdade. Digamos assim, eu comecei a ter um destaque da família. Porque, nossa, ela com 18 anos, o pessoal fala, com 18 anos, já tá fazendo faculdade, já tá trabalhando. Eu lembro que o primeiro desafio que o nosso professor passou em sala de aula que eu consegui fazer, e aquele sentimento de, cara, eu consegui fazer sozinho, e aquilo foi, assim, muito legal. Vai, minha... querer ensinar mais pessoas, porque do mesmo jeito que eu aprendi, eu acho que eu posso tentar ensinar alguém. Minha família vê isso como uma vitória. É verdade que você pode fazer alguma coisa e se apaixonar pelaquilo que você faz. É muito mais fácil o caminho. A gente só tem que ir lá e tentar, e se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu consigo hoje enxergar a minha vida e traçar objetivos. A faculdade te faz um profissional, não para você fazer o estágio na empresa e simplesmente sair fora. Existe um plano de carreira por trás disso. Hoje, meus pais, é nítido nos rostos deles que eu sou um orgulho. Eu não me arrependo de ter mudado, eu não me arrependo de ter largado tudo. Se eu soubesse, eu tinha feito antes até. Então, pessoal, agora vou passar a palavra para o Alessandro, que vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Boa noite. Já conseguem me ver, Rafa? Então, boa noite a todos. Como a Vera começou dizendo, para nós não é uma coisa muito legal estarmos fazendo esse evento, principalmente à distância. A gente sabe que é um momento muito importante, em que a gente começa a se conhecer, em que as famílias vêm nos conhecer e que a gente tem a oportunidade de fazer o primeiro acolhimento. Mas o mundo nos deu uma rasteira e é assim que a gente tem que fazer, é assim que faremos. Mas eu tenho certeza que no começo do ano que vem a gente vai ter a oportunidade de recebê-los. Eu quero contar um pouco de história para vocês. Eu vou compartilhar uma tela aqui para contar para vocês de onde veio tudo isso, de onde surgiu isso. Deixa eu só fazer andar aqui. Eu tive uma primeira companhia, uma companhia que é a companhia de contact center. Durante 11 anos eu tive o prazer de estar à frente dessa companhia, eu a fundei, era o presidente, e achei que nessa companhia eu ficaria para o resto da minha vida. Era a minha ideia, ficar ali, e nós tínhamos um projeto muito legal nessa companhia, que era a faculdade. Nós podíamos oferecer faculdade para todos os operadores. Durante um tempo era muito comum o turnover muito alto nesse setor, no setor de call center, e ao conversar com os operadores a gente percebeu que o que levava a esse tão grande turnover, ele era basicamente a falta de esperança. As pessoas começavam a perder a esperança de que elas poderiam ter um futuro melhor. Então a gente resolveu criar um projeto e passou a oferecer faculdade em parceria com outras faculdades dentro das instalações da empresa. E aquilo foi o meu primeiro momento, o meu primeiro relacionamento com a educação superior, e eu fui me apaixonando por isso. Anos se passaram e então a empresa foi vendida, foi decidido que era hora de vender a empresa. Eu, na época,
resolvi não continuar no setor de call center e era solteiro e fui viajar. Fui viajar pelo mundo, passei um tempo querendo conhecer o que havia diferente no Brasil. E fui parar na Índia. Na Índia eu quis conhecer as empresas de call center, que eram famosas na época, muito grandes. Mas então eu descobri algo bastante diferente. Eu descobri que o que estava mudando a Índia era a tecnologia. Que os jovens, ao estudar tecnologia, podiam rapidamente deixar de ser um custo para ser um criador de riqueza. Então eu voltei para o Brasil e decidi que um dia nós teríamos um projeto, que eu estaria fazendo um projeto de educação. Como a tecnologia não era o meu mundo, um grupo que estava junto há muito tempo se uniu e nós montamos uma empresa de tecnologia, ficamos à frente dessa empresa de tecnologia por 5 anos. Em 2014, essa empresa também foi vendida e era momento de a gente ir atrás do nosso sonho. Um sonho que já não era mais meu, era um sonho de muitas pessoas, inclusive um sonho que passou a ser também da Vera e que na minha volta resolveu entrar de cabeça esse sonho a ponto de nós ficarmos tão próximos e, só para vocês saberem, nós somos casados, então se vocês perceberem a gente andando por aí juntos, saibam que sim, eu pego a diretora, mas há muitos anos temos 2 filhos lindos, então não fiquem assustados, é um projeto que a gente resolveu dedicar a nossa vida. A Vera largou a carreira de executiva dela, era uma executiva de RH. Sim. Eu deixei minha carreira no mundo empresarial, na educação, e nós viemos para esse projeto. E nós tínhamos um sonho, o sonho era mudar o país através da educação superior no TI, é o sonho que nós temos. A gente acha que a educação, e a educação como a gente quer, meu Deus do céu, ela faz uma mudança real. Não é através de líderes mágicos que a gente vai mudar o Brasil, não é através de você escolher apenas os melhores governantes, mas é você criar uma geração de pessoas que veem o mundo de uma maneira diferente. E começamos atrás desse sonho, mas assim que começou o caminho, e eu vou contar um pouquinho o caminho, a Bandtech não é uma faculdade que foi fundada pela gente, a Bandtech foi fundada pelo Colégio Bandeirantes, um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, é uma faculdade que já tem 11 anos, e ela foi até 2015 sozinha. Então, em 2015, no período 2014, 2015, nós fomos estudar, a Vera foi fazer mestrado, eu fui fazer mestrado, outros, Rafael, que está conduzindo o evento hoje, foi fazer mestrado, a gente foi entender o que era o mundo da educação, ao mesmo tempo em que nós iniciamos nossa jornada dentro da Bandtech. Estávamos conhecendo ainda, não era no nosso caminho. A primeira coisa que a gente fez foi a construção de um novo prédio, então a gente saiu de dentro do colégio e criou o Digital Building, que é um prédio em que empresas de tecnologia, startups convivem com a faculdade, mas o prédio inteiro é administrado pela faculdade. Só que, quando a gente se aproximou mais, a gente levou um susto, que eu não sei se vocês tinham noção disso, que foi um susto muito grande para a gente. E esse susto foi o percentual de desistência dos cursos superiores em TI. Eles eram e são tão absurdos que aquilo ali nos assustou. Tem uma associação que chama Brascom, que é a Associação das Empresas de Tecnologia do país, que no ano passado ela fez um estudo em que mostra o que acontece. E no estudo que ela fez, de cada 100% que entra numa faculdade de tecnologia, 69%, quase 70% desiste, 30% só concluem. E desses 30%, quase metade não vão para o mercado de tecnologia. Então, você tem 100 pessoas começando a faculdade de tecnologia e 17 vão trabalhar no mundo de tecnologia. Esse número nos assustou tanto que eu comecei a me perguntar como é que tinha sentido Deixa aí, Miguel. Que 100 iniciavam e 15... Oi! Já vou! E será que tinha sentido fazer faculdade, então? Por que fazer uma faculdade se simplesmente a maior parte não ia trabalhar naquilo que tinha começado? Acabando aqui, eu vou perguntar. Então, nessa época, 2016, eu comecei a viajar pelo mundo, fomos a alguns lugares, Vera e eu fomos na Europa, nos Estados Unidos, fomos na Argentina, fomos lugares aqui no Brasil, para começar a pensar o que fazer. E chegamos a pensar que tínhamos feito um erro de entrar no ensino superior, que o caminho deveria ser cursos de curta duração, de tecnologia, porque as pessoas desistiam da faculdade.
E a gente ouvia de todos os lados, os professores reclamando dos alunos, os alunos reclamando dos professores, as famílias reclamando dos seus filhos, os filhos reclamando das famílias, as empresas reclamando muito. As empresas diziam que os alunos eles chegavam muito despreparados, com muito fragilidade, muito imaturos. E a gente olhou para aquilo e falou, e aí? E um dia, então, eu chamei a Vera e falei, olha, tem uma má notícia. O ensino superior, do jeito que ele está falido. A gente vai ter que mudar tudo. E essa história vai ser contada com calma durante o período de vocês, mas acontece que aquilo mexeu tanto comigo que eu mudei meu mestrado. E o meu mestrado, ele foi sobre a falência do ensino superior em tecnologia. Porque não tinha sentido algo em que as pessoas dedicavam tempo e dinheiro e simplesmente a minoria ia trabalhar na área de tecnologia. E eu não estou falando das faculdades privadas apenas. Uma faculdade que nem a Poli, algo como 30% de que começa vai trabalhar no mercado de tecnologia. Lutam para entrar na USP, na faculdade mais difícil que tem hoje de tecnologia, e 70% não vão trabalhar em tecnologia. E desse mestrado surge, então, aquilo que a gente chamou de geração futura. A gente achou que tinha que fazer tudo diferente, recriar o que era o ensino superior. E essa recriação ela foi feita baseada nos pilares que a Vera já explicou. A liderança pedagógica... Volta de preto, senão ele perde outra volta e não recupera mais. E tem que estar na hora. A relação simbiótica com a empresa e com as famílias que a gente chama para... Ô, pouca sombra, vai limpar o para-brisa dele! Vem completar essa formação técnica que é necessária. Não dá pra acreditar! Foi o pit stop mais rápido que eu já vi. Foi um excelente tempo, mas ele ainda tem que chegar antes do pescar! Vai ser apertado. Ele ainda pode mexeu aqui, conseguiu baixar mais de 3%. Três turmas já se formaram, e a gente pode começar realmente inferior a 10%, caindo cada vez mais. Ou seja, 90% dos alunos que forem aprovados nesse primeiro semestre vão terminar a faculdade. Se você, e você vai fazer isso, se nós daqui a um semestre estivermos juntos comemorando a sua aprovação, e a boa notícia é que hoje nós temos uma aprovação no primeiro semestre também superior a 90%, foi um pouco mais dura com a pandemia no ensino remoto, então vocês infelizmente fazem parte do primeiro grupo que está iniciando remotamente, então não desconsiderem isso, vocês vão ter que estudar mais do que a média nesses primeiros meses. Mas vocês, chegando no final do semestre, 90% vai terminar a faculdade e 100%, não é 99%, 100% vai estar trabalhando em função de tecnologia. Hoje só não está trabalhando realmente quem não quer. E tem mais uma boa notícia que talvez não faça muito sentido para vocês, mas é muito importante esse projeto, é que 70% dos que se formam vão trabalhar nas empresas que começaram seu estágio. Então, eu poderia parar a palestra aqui e dizer, pessoal, Gestão Futura é um projeto que mudou completamente os números. Mas o maior motivo de eu estar aqui conversando com vocês, o maior motivo de nós chamarmos as famílias para esta noite, é porque é muito mais do que mudar números. E eu quero explicar isso com muita calma. Ele não foi feito apenas para que mais alunos não desistam da faculdade, não foi feito apenas para que quem terminasse a faculdade fosse trabalhar no mercado de tecnologia. Isso como negócio é bom, como vida profissional para os alunos é bom, mas isso é um projeto que vocês vão ver o tempo inteiro. De mim, algumas vezes, da Vera o tempo inteiro, os professores o tempo inteiro, que é um projeto que se propõe a muito mais do que uma tecnologia. Primeiro, ele não é um projeto social. Isso você precisa ter certeza. Ele não é um projeto para quem veio apenas porque não pode pagar pela faculdade. É verdade, você não precisa se preocupar com isso. Você não vai pagar o primeiro semestre. Você vai receber uma bolsa de estágio suficiente para você se bancar, mas ele não é um projeto social. Ele é um projeto que tem como objetivo trazer pessoas que acreditam no esforço próprio, acreditam em criar responsabilidade e ter autonomia. Acreditam que até agora
tem muito a agradecer às suas famílias, mas agora é o momento de você agarrar a sua responsabilidade e dizer, é comigo a partir de agora. É o meu trabalho que vai me levar atrás dos meus sonhos. E por isso, a questão socioeconômica não podia ser um item de empreendimento. Se você tem ou não tem condições de pagar a faculdade, não podia ser um item a ser discutido. Se o seu pai, se a sua família, se a sua mãe, se o seu tio podem pagar a tua faculdade, que bom. Mas aqui você vai ter que trabalhar de outra maneira e vai poder pagar a sua faculdade. Se a sua família não pode pagar a sua faculdade, não se importe com isso. Você vai pagar a sua faculdade. E vai começar a descobrir a maravilha de autonomia com responsabilidade. Porque é o esforço próprio que vai te levar para aquilo que será o seu sucesso. Mas também não é um projeto para quem veio apenas em busca de um estágio garantido. A gente sabe que essa notícia se espalha. E no começo, muitas pessoas vinham, por que você veio estudar na Bandtech? Eu vim porque aqui eu consigo estágio, eu não estou conseguindo trabalhar. Para quem veio apenas atrás disso, não é o lugar. Porque como a Vera já explicou, para nós o estágio, ele exige e ele existe porque ele garante o aprendizado efetivo. Então, se você veio atrás apenas de um diploma, você vai ter um problema sério. Porque aqui você vai precisar estudar. Aqui, as pessoas aprendem de verdade tecnologia. Você vai terminar o primeiro semestre quase com uma mágica, sabendo fazer aquilo que você não imaginava possível ser. Se você já entende tecnologia, porque você veio de uma ETEC que ensinava tecnologia, ou de uma outra escola, você vai ter que aprender muito mais coisa e vai continuar estudando. Aqui se aprende. E o estágio muda completamente a experiência de estudo. Você vai entender por que o professor explica aquilo. Você vai pedir ajuda ao professor para que ele te ajude não só na faculdade, mas também no seu estágio. E por último, esse é um projeto que vocês vão aprender essa palavra, vão ouvir essa palavra, vão repetir essa palavra, que ele se sustenta em cima de um conceito, e é o conceito que a Vera já disse, que eu repito, que é confiança. Confiança, ela é aquilo que permitiu esse projeto ser criado. Eu vou repetir algumas coisas que a Vera falou. As empresas confiaram a nós a seleção para os estágios. Nós confiamos que vocês não vão desistir depois de passarem pelo segundo semestre. Vocês, família, confiam seus filhos. Vocês, alunos, confiam que nós escolheremos os melhores lugares para vocês trabalharem. E uns confiam nos outros que nós vamos continuar esse projeto para que outros possam ter essa oportunidade. Mas confiança não é algo que se conquista nem pessoalmente, muito menos à distância. Não é porque eu estou aqui contando, não é porque a Vera fez a palestra, não é porque ou vocês viram um vídeo que essa confiança pode, por mágica, vai acontecer. Confiança precisa de tempo. E por isso, o semestre que você não paga. Para que nós tenhamos certeza que a gente quer continuar junto. Será um semestre para que essa confiança surja. Nós vamos aprender a confiar em vocês e vocês vão aprender a confiar na gente. E durante esse semestre, que vai ser muito puxado, porque a gente vai investir muito em você, você vai poder, ao final, falar assim, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero fazer a minha história. Eu quero sair daqui com a marca Bandtech. Eu quero contar para o mundo que eu fui um aluno e sou um aluno para sempre Bandtech. E por isso nós vamos ficar um semestre juntos. Porque o nosso objetivo, e é importante você entender que nós queremos que para os nossos alunos, é transformar um garoto talentoso, porque se você passou na faculdade, saiba que você já é um garoto talentoso. Cada vez está mais difícil uma vaga na faculdade. Mesmo com toda essa pandemia, nós tivemos 10 candidatos para uma vaga se somarmos todo o período. Em janeiro, nós temos mais de 1.100 inscritos. Agora, em agosto, foram 600 inscritos. Então, se você passou, você já é um garoto talentoso. Mas você só vai sair dessa faculdade formado se você, além de ser um garoto talentoso, você se tornar um vencedor naquilo que a gente acredita ser um vencedor. O que é isso que nós estamos falando? O que é essa definição de ser uma pessoa vencedora? Bem, um talento, quando ele recebe conhecimento técnico robusto, e nós vamos dar isso, ele conquista aquilo que os sonhos dele parecem ser suficientes, que é sucesso. Sucesso profissional. Vai ganhar dinheiro, ele vai conseguir ter uma carreira, vai ser promovido, vai ser reconhecido. Só que para nós isso não é suficiente. A gente acredita que com uma formação socioemocional também robusta,
Essa formação que antes era só técnica se torna uma formação integral. E aí, esse garoto, esse jovem, além de sucesso, ele vai se tornar aquilo que a gente chama de um vencedor. Que para nós é alguém que vai conquistar todos os seus sonhos, mas de verdade se abrir mão dos seus valores éticos. E é algo que parece muito fácil. Se você pergunta hoje para um jovem de 18, 19, 25 anos, se ele pensa em quebrar os valores éticos quando ele está começando a profissão dele, 99% vai dizer que não. Ninguém começa uma vida profissional achando que vai quebrar valor ético. Mas o dia a dia vai destruindo isso. Se você não tem uma estrutura socioemocional, um comportamento muito preparado, se você não está realmente com recursos, e recursos que vêm da sua família, mas também vêm de outros professores, você vai ter uma dificuldade em ter pequenos desvios. E são esses pequenos desvios que a gente quer ajudá-lo a saber, primeiro identificá-los, e depois se manter reto. Porque não vale a pena o sucesso quando se quebra os valores éticos. E aí, uma vez que você já cumpriu isso, quem sabe a gente torce por isso, você também acredita em contribuir para a sociedade e não apenas para a sua vida. Já tá bom. Se você for um jovem que atingir os seus sonhos, o seu sucesso, sem abrir mão dos valores éticos, maravilha. Mas se você vai pegar gosto e contribuir, nem se for um pouco para a sociedade, aí você torna realmente um vencedor. Qual o nosso compromisso? Conhecimento técnico, direcionamento do mercado de trabalho, a gente vai ajudá-lo, vai assustar a gente. Vocês vão chegar nas empresas, vão levar um susto, não vão saber fazer nada, ou vão achar que ninguém te dá nada, vão ficar com medo, não vão gostar do chefe. Nós vamos ajudá-los nessa transição, sem deixá-los frágeis, porque vocês precisam aprender a autonomia, responsabilidade e andar pés pelos próprios pés. E isso vai acontecer porque você vai ter um desenvolvimento socioemocional, que é essa palavra sempre está falando de comportamento, atitude, ou, como a Vera sempre diz, a como você vai lidar com as suas emoções. Não vai ser fácil. Nós não seremos perfeitos o tempo inteiro. Tem uma coisa importante, gente. Nós erramos. Professor erra, diretor erra, empresa erra. Nós, individualmente, não somos perfeitos. Agora, como bloco, a gente tenta ser o mais perfeito na educação possível. Se alguém erra, um outro ajuda a compensar. Não será fácil, mas vocês não estão sozinhos. Nós vamos ajudá-los a suportar, a aprender com fracassos, com decepções, com injustiças, e vão simplesmente continuar e não desistir. Você imagina o que foi no dia 17 de março e 18 de março, sermos pegos pela notícia que nós tínhamos que fechar a faculdade e irmos para o remoto. Não teve uma decepção maior para os alunos, o sentimento de injustiça, o medo do que vai acontecer. Nós tivemos que, em voo, repensar tudo, reconstruir tudo. Mas nós continuamos. E aprendemos com isso. 95 alunos, que eram quase 100 alunos, de 110, conseguiram ser aprovados. Os que não foram aprovados vão fazer de novo e não vão desistir, porque a gente não controla a possibilidade de ter uma pandemia ou um problema, mas a gente aprende a suportar esses problemas, a aprender com eles e a continuar. Agora, como é que vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês têm agora professores que vão ajudá-los. Os tais líderes pedagógicos não estão preocupados apenas se você está indo bem na prova. Eles estão preocupados como você está indo na vida. Você vai tê-los o tempo inteiro para ajudá-los. Mas a gente não faz sozinho. A gente se une a um primeiro grupo, que é a família. É por isso que vocês estão aqui. Se você talvez não tenha essa oportunidade de ter uma família próxima, tudo bem. A gente vai andar juntos sem isso. Mas se você tem a grande oportunidade de ter uma família te apoiando, juntos, família e professores, nós vamos unir daqui um semestre as empresas e vamos conseguir transformar talentos em pessoas vencedoras. O nosso propósito, o meu propósito, o propósito da Vera, o propósito de cada um dos professores que se uniu a esse projeto, é que com o tempo a gente não vai apenas ensinar tecnologia, mas nós vamos
ensiná-los a usar esse talento e essas habilidades que vocês vão receber ao longo do seu a não abrir mão dos seus valores na busca dos seus sonhos. Esse é o nosso propósito. A gente não veio para ensinar apenas tecnologia. E aí, um dia, nós teremos formado uma legião de vencedores. E nesse momento, eu conto com vocês. Primeiro você, aluno, e depois você, família, para nos unirmos na construção dessa legião de vencedores. Meus queridos alunos, caros familiares, oficialmente, bem-vindos à Bandtech. Agora, nós começamos um caminho que eu espero que a primeira etapa, daqui a 6 meses, eu possa conhecê-los pessoalmente. Essa é a mensagem que a gente quer que vocês levem e que logo, logo, vocês possam comemorando uma etapa vencida de um semestre. Agora o Rafa vai pegar para ele de volta para abrir para perguntas. Rafa, com você. Obrigado, Ale. Obrigado, Vera. A gente até agora não teve nenhuma pergunta aqui no chat, Alessandro. A gente só teve a mãe do Vinícius Guerreiro pedindo para compartilhar com todos os pais e profissionais da Bandtech que esse é o segundo filho dela que está estudando aqui com a gente. E ela ratifica tudo que você e a Vera falaram. Ela está super orgulhosa. O primeiro filho dela se formou no semestre passado e foi muito bem orientado. Parabéns a todos os envolvidos pelo projeto. Eu combinei com a Vera que ela pediu para eu reforçar com os pais que se a gente não estiver confortável para fazer pergunta agora, fiquem tranquilos, conversem com os filhos, passem as perguntas para os filhos e ao longo da semana a gente pode eventualmente marcar uma nova reunião só para tirar as dúvidas, mas a gente no meio do semestre vai ter um segundo encontro com todos e a gente vai voltar a falar com os pais. Então, a gente vai ter tempo para poder esclarecer todas as dúvidas e tirar todos os questionamentos que possam acontecer. Ok? Então, pessoal, um bom final de semana para todo mundo. Curtam bastante, porque acabou a moleza. Agora vão ralar muito. Então, aproveitem o último final de semana de folga, que agora acabou. Tá bom? Obrigada pela presença de todos. Bom descanso com as suas famílias. Nos vemos na segunda-feira. Sejam bem-vindos mais uma vez, família toda. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau, Vera. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Tchau, Vera.